Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando essa segunda-feira depois de uma goleada saborosa, maravilhosa, deliciosa contra o nosso rival da Gávea, contra o Flamengo. 4-1, Botafogo não deu chances para o rubro-negro, um jogo que no primeiro tempo até teve momentos ali de equilíbrio, enfim, mas depois no segundo tempo o Botafogo demonstrou toda a sua superioridade, desperdiçou um caminhão de gols, né? 4-1 realmente ficou barato. De qualquer forma, uma vitória contundente e que, né, entra aí para a história até, né, pela diferença no placar entre Botafogo e Flamengo, né? Eu estava vendo aqui os históricos de goleadas. Coincidentemente, eu estive em 2 3-0 do Fogão em cima do Flamengo, isso mesmo. O mais marcante para mim, lá em 83, quando eu tinha 10 anos, lembro muito desse jogo, e também em 2008, né? Goleada de 3-0, mesma diferença de gols que ontem. Agora o Botafogo tendo essa diferença de 3 gols e marcando 4 gols, isso, né, não acontecia desde 15 de novembro de 72, né? Uma data aí histórica, acho que todo botafoguense sabe dessa data mesmo, quem não era nascido ou não era nascido em 72, estava ali quase nascendo, que era justamente o aniversário do Flamengo, né? O Botafogo deu esse chocolate, gols de Jairzinho, enfim, 6-0 no Flamengo em 72, justamente no 15 de novembro, que é o aniversário deles, né? Então, há 52 anos que o Botafogo não fazia uma diferença, não chegava a 4 gols e com diferença de pelo menos 3 gols, né? Claro que não foi um 6-0, mas foi um 4-1 que poderia muito bem ter sido um 5-1, um 6-1, um 7-1, enfim. Segundo o Brownie, né, poderia ter sido um 9-2, né? Quem é mais das antigas lembra do placar moral da Placar, né? Então o Brownie botou aí um 9-2 no jogo de ontem. Fato é que era muito importante e foi muito importante essa vitória. Eu acho que ela é emblemática porque a gente sabe que esse mês de agosto é um mês fundamental para o Botafogo, né? Tivemos a eliminação na Copa do Brasil da maneira que foi, né? Não é nem bom recordar. E estamos decidindo a Libertadores agora na quarta-feira, né? Decidindo a passagem para as quartas de final. Então serviu, claro, como um combustível, um ânimo, né? Mas também, claro, sem deixar de ter os pés no chão para o jogo de quarta-feira. Não é que agora esteja tudo certo, né? Inclusive o gol que o Botafogo toma, né? Fica o alerta, que não pode dar mole, não pode bobear. Vamos lá, vamos falar disso aí. Ainda sobre históricos, né? O Botafogo não vencia o Flamengo no Newton Santos há muito tempo, né? Na verdade, desde 10 de novembro de 2018, praticamente 6 anos, quase 6 anos atrás. Claro que nesse período a gente lembra que teve vários jogos que o Botafogo jogou melhor que o Flamengo, dominou, mas acabava ou empatava ou perdia, né? Uma síndrome, né? E eu vou ter que citar aqui o Brownie mais uma vez, pelo seguinte: ele colocou num dos seus vídeos, que eu achei muito correto, né, a questão de que não adianta o torcedor do Botafogo, por mais que a gente realmente queira muito ganhar esse clássico, né? Acho que se perguntar para 9 entre 10 botafoguenses qual o jogo que a gente faz questão de ganhar no campeonato, é contra o Flamengo, né? Nesse campeonato agora ganhamos os 2 jogos, né? Algo que, aliás, é inédito no sistema de pontos corridos. O Botafogo venceu o jogo do primeiro turno 2-0, né, lá no Maracanã, em abril, e agora essa goleada de 4-1 no agregado 6-1, né? No agregado 6-1. Mas, enfim, o que o Brownie colocou é isso. Não adianta a gente também tratar esse jogo naquele estilo que o Eurico Miranda do Vasco fazia na década de 90, né? É um campeonato à parte, né? Domingo é guerra, né? Foi justamente o que o Brownie colocou e eu acho que é muito justo, né? Porque a gente precisa de fato normalizar que hoje o Botafogo, assim como o próprio Flamengo, são potências, né? São grandes, sempre foram grandes clubes, né? Óbvio, mas são hoje grandes forças do futebol brasileiro financeiramente, né? E obviamente que sem dinheiro fica muito difícil. Então hoje o Botafogo tem essa realidade de ter o próprio Matheus Martins, que entrou, né, e foi um dos grandes nomes do jogo, fazendo 2 gols, é um reserva do Botafogo que custou 12 milhões de dólares, né? Então hoje o torcedor do Botafogo, né, se fui pobre não me lembro, né,
tem que entender que vai ser normal o Botafogo bater de frente com o Flamengo. O torcedor flamenguista que de repente está aqui me assistindo também tem que entender, tem que normalizar, né, de que jogos com o Botafogo vão ser sempre assim, duros, né, e que muitas vezes eles vão sair também com avarias, né, como foi de ontem, né? Quem anotou a placa, né? Foi realmente um atropelamento no segundo tempo, né? Vamos falar então um pouquinho do jogo aí, pegar esse gancho. O Botafogo abre o placar ali logo no comecinho do jogo, 3 minutos, uma belíssima assistência do Marlon, né? E de novo, muito bacana a gente ver o Marlon tendo essa participação. Foi um verdadeiro maestro no jogo de ontem e deu esse passe açucarado para o Matheus Ponte, né? Muitos criticaram o Matheus Ponte. Eu lembro no primeiro turno, rodadas atrás, quando o Matheus jogava, torcedores cornetando, né, dizendo o Matheus Ponte nem jogador né? Acho que foram precipitados. O Matheus Ponte hein, tem dado muito bem conta do recado, substituindo o Damian Soares, né? Então o Botafogo abre ali o placar e no primeiro ataque, né? No primeiro ataque, o Botafogo já faz 1-0 e também é importante essa recuperação do Marlon, né? A gente relembrando, né? Querendo ou não, relembrando que no jogo do ano passado no Newton Santos ele faz um gol contra no início do segundo tempo e que a partir dali o futebol do Marlon nunca mais se encontrou em 2023, né? Página virada. Então o Botafogo fez 1-0, o Flamengo chega ao empate numa bela enfiada do Ortiz, né? Que a gente lembra dele desde a época de Red Bull Bragantino, né, um jogador muito importante. Acha o Bruno Henrique e algumas pessoas questionaram que o John ficou ali, né, poderia ter saído, né, ficou na dúvida, né, saio, eu espero, e acabou tomando o gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez lá a provocação que ele gosta de fazer. O problema todo é que no final ele não aguenta, né, a pressão, né, foi cobrado até pelo próprio Marlon ao final do jogo. Mas, galera, de novo, provocação faz parte do futebol, desde que saiba também segurar a onda, né? O Matheus Martins no quarto gol fez o cheirinho, né? Provocou de volta, tá tudo certo e é isso aí mesmo. Futebol é assim mesmo, né? Mas enfim, e aí no momento que o Flamengo empata, acho que o clima no estádio, né? Todo mundo ficou ali meio que tenso, porque a gente já viu essa história se repetindo, né, no antigo Botafogo. E claro, a equipe do Flamengo, mesmo com alguns desfalques, né, estava sem o Pedro, sem o Gabriel Barbosa, sem o De La Cruz, né, mesmo com alguns desfalques, é uma equipe que tem que ser respeitada, né? E então o jogo ficou ali meio, né, deu uma equilibrada. Acho que o período do jogo que realmente ficou equilibrado foi essa segunda metade do primeiro tempo. Chega o intervalo fez muito bem ao Botafogo. A gente não sabe qual foi a conversa do Arthur Jorge, né? Mas ele realmente mexeu e é muito bacana a gente ver a mentalidade desse Botafogo. Inclusive o Textor falou ontem, né? Textor, que fez uma aparição relâmpago na live lá do Thiago Franklin, ele falou isso, né? Que a mentalidade desse grupo é uma mentalidade muito mais forte, né? Com todo o aprendizado, obviamente, do que rolou em 2023. E aí o Botafogo vai para cima, né? Luiz Henrique, mais uma vez, destruindo, né? Brincando ali. Como é bom a gente ver relembrar, né? Um camisa 7 do Botafogo fazendo ali o que ele queria com os marcadores do Flamengo, até que ele sofre o pênalti, né? Que o Almada, infelizmente, acabou desperdiçando. E, enfim, e mesmo quando o Botafogo faz o 2-1 com o Igor Jesus, o Botafogo vai empilhando ali oportunidades. Tiquinho, que entrou, perdeu uma bola ali quase na marca do pênalti. Enfim, muitas chances e óbvio que vem na cabeça do torcedor alvinegro: meu Deus, será que, né, o Botafogo vai no último lance tomar um gol de empate do Davi Luiz, né? A gente já fica aquele pesadelo, né? No Carioca, o Davi Luiz tinha feito 1-0, né? Também no último lance, mas aí no Maracanã, outra história, era outro técnico, né? Mas enfim, fica aquela coisa. Mas o Botafogo tornou o jogo fácil, né? Faz o 3-1, o Matheus entra ali no final da partida e faz esses 2 gols, né? Faz o 3-1, muito mais tranquilo, a torcida já cantando olé e tal, e depois fecha a goleada em 4-1 e, mais uma vez, eu digo, ficou barato para o Flamengo, né?
diante de 25.888 torcedores, né, que viram aí esse show alvinegro. Importante também o que o Arthur Jorge falou na coletiva, tá? É importante vencer um rival? É muito importante. Para o torcedor nem se fala, né? Estamos aqui com um sorriso de orelha a orelha. É importante vencer clássicos, como o Botafogo tem feito? É importante. Mas também, para ser campeão no final do ano, é importante vencer, e aí ele citou, né? É importante vencer Criciúma e Juventude, né? Citou aí 2 derrotas que o Botafogo teve, uma no primeiro turno, outra agora no segundo turno, que foram inesperadas, né? Com todo respeito a essas equipes aí do sul do Brasil, do interior do sul do Brasil, mas são equipes que o Botafogo não fez boas atuações, e é por isso que o Arthur Jorge é um cara aí que a gente admira muito, porque mesmo, né, numa coletiva em que ele encheu de elogios a atuação do Botafogo, a gente sabe que é um cara que cobra também. Então, é exatamente esse o pensamento, né? Tava falando com meu pai esses dias, ele tava assim, tudo bem, foi bom a gente ter vencido agora do Palmeiras, na Libertadores, mas eu ainda estou entalado com aquela derrota para o Juventude, né? É exatamente isso, porque vale os mesmos 3 pontos que os 3 pontos de ontem. Claro que ontem era um clássico, né? E um confronto direto. O Flamengo ainda está ali na parte de cima da tabela. Vamos até dar uma olhada como é que ficou. O Palmeiras venceu o São Paulo, um clássico lá no Allianz, cheio de polêmicas, né? De VAR para lá, VAR para cá, expulsão do Luciano, enfim. Acabou vencendo no último lance ali, parece que teve muitos acréscimos por lá, 2-1, né? Mas vamos lá, vamos dar ordem aqui na casa. O Botafogo chegou a 46 pontos, né? E até um amigo meu brincou, né? Antigamente a gente vibrava chegar nos 45, 46, que era livramos do rebaixamento, né? Mas enfim, chegamos aos 46 pontos. Fortaleza tem 45, né? Tem um jogo a menos, é verdade, mas a disputa é por ponto, né? Não estamos falando de pontos perdidos, e sim pontos conquistados, né? Palmeiras 41, Flamengo em quarto também com 41. Parece que o saldo do Flamengo piorou agora, né? Deu uma piorada. E o do Botafogo, naturalmente, aumentou bem. Bahia 38 e São Paulo 38. Ainda tem o Cruzeiro, que tem 36 pontos, joga hoje com vitória, pode chegar a 39 aí, ultrapassaria aí os tricolores Bahia e São Paulo, beleza? Galera, aí, claro, né, dia de clássico, eu vi várias brincadeiras, memes, piadas na internet, e hoje vale tudo, né, desde ontem à noite vale tudo aí, desde que, né, com respeito, e o Tairo Arruda, nosso CEO, também não ficou de fora, né, da provocação. Ele fez uma postagem ali simulando que estava chorando, né, e falando, fiquei triste pelo Bruninho, né, se referindo aí ao Bruno Henrique, né. Galera, enfim, um desses jogos aí, como eu disse, né, que pode ter realmente mudado aí, ou carimbado, melhor dizendo, o destino do Botafogo na temporada. Não conquistamos ainda nada, mas realmente dá uma força para esse elenco, né? Uma força mental, dá uma força para a torcida, ver que o Botafogo, né? E aí eu volto lá na fala do Brownie, né? Não adianta a gente encarar esse jogo com o Flamengo como, nossa, vida ou morte. Não, é mais um adversário difícil, né? Tem um técnico de seleção brasileira, de 2 Copas do Mundo, tem um elenco aí com vários craques aí milionários, mas o Botafogo tem totais condições de vencer, e vencer com autoridade, como venceu ontem, né? Botando aí na roda e desperdiçando muitos gols, e isso eu tenho certeza que vai ser, né, pauta de palestra do Arthur Jorge. O Botafogo não pode desperdiçar tantas oportunidades. De repente, no jogo de quarta-feira, um golzinho que o Botafogo faça lá no Allianz já vai obrigar o Palmeiras, né, a fazer uma diferença maior, né? Mesmo tentar levar o jogo para pênalti, né? O Botafogo tem um gol de diferença. O Botafogo fizer, digamos, 1-0 lá, já obriga o Palmeiras a fazer um 3-1 ou pelo menos um 2-1 para forçar pênalti. Então o Botafogo não pode perder tantas chances, perder um pênalti. Eu estava com um mau pressentimento no pênalti ali, não sei porquê. Tanto é que eu nem peguei o celular para filmar nem nada, porque eu, enfim, não estava acreditando ali. Mas enfim, sorte que não fez falta aquele pênalti, né? E é isso, basicamente é isso. Mas eu acho que é um resultado que traz para o Botafogo, né, essa força,
né, e para o Botafogo seguir na temporada. Claro que quarta-feira agora é um jogo decisivo, né, como eu disse, mas em termos também de Brasileirão, né, a gente tem que ter um foco total. O próprio Arthur Jorge já citou também, né, além dele falar ali en passant sobre o jogo com o Palmeiras, né, do Botafogo tá levando essa pequena vantagem para São Paulo, já falou dos 2 próximos jogos do Botafogo nesse mês de agosto, né, contra 2 times nordestinos. O Bahia, o Botafogo enfrenta no domingo, 16 horas, dia 25/8, lá na Arena Fonte Nova. Tenho certeza que a galera do Nordeste vai comparecer, a torcida do Botafogo. E é um jogo, dica, galera, é um jogo bom de ir, porque as torcidas são amigas, tá? Então não tem aquele estresse de fora do estádio, tá? E depois, no dia 31, às 9 da noite, como eu já tinha falado aqui no canal, no Nilton, né, um sábado, 9 da noite, o Botafogo recebe o Fortaleza, que hoje é o nosso perseguidor, digamos assim, o Lion, né? Então são partidas muito importantes. Para o jogo com o Bahia, o Botafogo vai ter 3 desfalques por cartão amarelo. O juiz ontem aplicou vários amarelos para o Botafogo. Enfim, o Matheus Ponte, o Alexander Barbosa e o Savarino serão problemas, né, para o técnico Arthur Jorge no jogo do Bahia. Em compensação, a gente vai ter a volta do Marçal e do Lucas Alter, né? Muita gente vai torcer o nariz aí e dizer que não é um reforço. E também a possibilidade do próprio Pablo, né? Do Pablo, que já está recuperado, né? Naturalmente, ontem ele não pôde jogar por questões contratuais, já que ele pertence ao Flamengo, né? Então o Pablo aí deve estar à disposição para esse jogo aí com o Bahia. Falando em zagueiro, para a gente fechar esse vídeo, né, dessa semana que começa tão bem, né? Vamos falar da notícia que surgiu ontem à noite, tá? Dada pelo setorista do Santos, o Wagner Frederico, né, dando crédito aqui a ele, que o Botafogo está muito interessado, a Eagle, né, inclusive já teria feito uma proposta pelo jovem zagueiro do Santos, o Jair Cunha, tá? O Jair Cunha tem 19 anos, enfim, ele já fez 8 jogos pelo Santos na Série B, né? Tem jogado aí as últimas partidas pelo Peixe, um total de 11 jogos como profissional, então, enfim, recém, né? Muito recente mas ele é visto realmente como uma joia, né? O Santos, que é conhecido aí por formar muitos jogadores, né? O Jair tem histórico de seleções de base do Brasil, né? E tem uma característica também interessante, ele é ambidestro, né? Então joga bem aí pelos 2 lados, bate com a direita, com a esquerda, e essa proposta do Botafogo estaria ali na casa dos 12 milhões de dólares, né? 66 milhões de reais, mais ou menos isso. E aí o que é importante? Por mais que o próprio jogador ainda se veja seguindo lá na Vila, né? Na Vila Belmiro por mais tempo, né? Claro, é cria do Santos, tudo. O Santos recebeu bem a proposta, porque o Santos precisa, tá, de 80 milhões de reais até o final do ano para terminar ali, né, a folha, né, bater, né, a meta, né, de ganhos. E o Santos, que está aí enfrentando uma Série B, inclusive lidera a Série B, né, tem tudo para subir no ano que vem. Então, caso ocorra realmente essa venda, né, o Santos ia estar ali muito próximo de atingir a sua meta ali financeira, né? Então, vamos aguardar, a negociação está em curso, né? E o Botafogo pode apresentar esse jogador que, claro, é um jogador muito novo, 19 anos, mas faz bem o perfil da própria Eagle, né? Um jogador que pode performar no Botafogo durante, né, 1, 2 anos, né? Até mais, talvez, e depois ir para a Europa ainda numa boa idade, né? E, claro, e também a Eagle ganhar dinheiro numa futura transferência. Então, faz bem o perfil aí do que a Eagle curte, né? Galera, acho que é isso. Vamos bater aí, vamos chegar aos 20 minutos. Muito bom, né? Começar uma semana desse jeito, comemorar mais uma vitória do Botafogo, uma vitória aí, né, de goleada. Chegamos a 67% de aproveitamento no campeonato, que é justamente aquele aproveitamento de campeão, né? Então temos que manter esse ritmo aí até o final, não esmorecer, tenho certeza que não iremos, né? Então, ótima segunda-feira para todos vocês, né? Que maravilha! Deixe seu like, galera!
Nunca pedi nada. Mentira, peço todo dia. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, né? Faça o seu comentário, né? Comente aí, fale de onde que você é, do Brasil, do mundo, que está assistindo aqui, qual a sua cidade, se você estava no estádio, se você assistiu de casa, se você assistiu na Botafogo TV, galera elogiando demais a transmissão internacional da Botafogo TV com o Rob Porto, né? Então comenta aí embaixo e pra cima, Fogão, ó, aqui eu me despeço, valeu, tamo junto, abraço, Fogão sempre!